Glória a Deus, a paz do Senhor a todos meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez, com muita alegria, aqui está o seu irmão em Cristo, Francisco, evangelista. Glória a Deus. Hoje eu saí bem cedo, irmãos. Hoje eu não enviei oração no pessoal dos nossos irmãos, das nossas irmãs, mas daqui a pouco eu estarei fazendo a oração do encerramento do dia, né? Mas eu tenho evangelizado, tenho andado muito hoje, eu estou com as pernas doendo, né, irmãos? Andei muito, minha vista está cansada, está ardendo, queimando aqui, mas estou aqui para a honra e glória do nome de Jesus, amém? Glória a Deus. É com muita alegria, irmãos, que todos os dias eu tenho essa comunhão com o nosso Criador, porque eu tenho observado as coisas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no livro de Atos, né? No capítulo 22, o verso 1 a seguir, né? Primeiramente eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, desejar a cada um dia abençoado, né? Que você venha ser abençoado, seja alcançado por muitas e muitas orações que já hoje nós oramos, né? Estamos sempre aqui, mas eu vou me inspirar aqui um pouco no livro de Atos, chama Atos dos Apóstolos, né? Atos, capítulo 22, o verso, o primeiro aqui, mesmo em cima. Irmãos, em paz, irmão, em paz, uns vive, agrada a mim, minha defesa perante vós, agrada a minha defesa perante vós. Qual dos ouvirão? Qual dos ouvirão? Quando ouvirão que ele falava em línguas hebraica, eita, minha vista, minha mistura, enjardece a palavra, ainda mais silêncio e continuo feito brasa. Amém. Vocês podem encontrar outra versão do outro jeito. Isso aqui eu vou conseguir ler, irmãos, o que a minha vista está deixando eu conseguir ler, senão eu misturo as letras. Então, irmãos, há línguas. Tem muitas pessoas que às vezes fica atrás que um outro seja um intérprete de língua, ou vem interpretar a língua que o irmão está falando. Irmãos, a palavra mostra bem claro que aqueles que entendem, muitas vezes, eles ficam em silêncio, eles guardam. Por quê?
É uma revelação profunda que Deus está falando. E alguém naquela igreja que está cometendo aquele erro, escute aí, alguém dentro da congregação, na casa de oração, está cometendo aquele erro, nem toda vida o senhor vai falar assim. Está falando em línguas, chamando o nome da pessoa, e a pessoa está entendendo tudo. E a pessoa está interpretando tudo, sabe tudo. Porém, pode não ser nem para ele, mas é para outra pessoa que ele vai chamar em particular e vai explicar o que Deus estava falando, tá? Chama-se dom de interpretar as coisas de Deus. Sonho. Todo sonho ele é de Deus. Todo sonho é de Deus. Só basta você saber pedir a Deus em oração, que o Senhor vai dar o discernimento para você. Queridos e amigos irmãos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, nesta minha trajetória, há 37 anos pregando o Evangelho, orando, sempre em consagração, em oração, pedindo ao Senhor, aleluia, para quando uma pessoa vir falar alguma coisa comigo, da parte de um sonho, ou uma revelação, eu saber que é de Deus, porque o inimigo também revela, irmãos. Mas qual é a revelação do inimigo? É um espírito imundo de adivinho. E a pessoa pensa que é Deus que está falando com ele. É não, irmãos. Muitas vezes é o espírito de adivinho. Você tem que ter o discernimento para conhecer também. A Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo de Deus testifica o outro espírito que vem falar com você, se é de Deus ou se é da parte do inimigo. Tem muitas pessoas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Tem muitas pessoas que, eu vou falar comigo mesmo, eu entrei muitas vezes em muitas congregações que o pregador estava ali e ele pregava, ele dizia, depois que ele terminava de pregar, eu vou chamar fulano de tal, cicrana de tal, que tem o dom de revelação. Tem um dom de revelação. Será que existe esse dom, irmãos? Será que existe esse dom? Existe esse dom ou Deus revela? Deus revela, né, irmãos? Eu acho que sim. Porque veja bem, quando Deus, aleluia, vai até um irmão, o Espírito Santo de Deus, e revela o oculto escondido do irmão, o irmão não estava orando, pedindo nada a Deus. Mas eu acho isso impossível. Eu acho isso uma impeculância, uma perturbação, uma incomodação ao Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa diz, eu vou orar pelo dom da revelação. Eu vou orar agora pelo dom da revelação, para Deus me revelar. Por muitas vezes na minha vida, eu estará na congregação, e muitas já aconteceu. E vocês sabem qual era que fazia mais isso, né? E o pregador pregava quando terminava de botar os 3 homens e 3 mulheres para revelar a vida do povo. Peraí. Não. Eles oravam e Deus já revelava tudo. Que é isso? Eu não conheço nenhum pastor. Vou ser sincero, irmãos. Quero ser bem sincero com os irmãos. Se ele tem o dom de revelação, e por que Deus já revelou para ele se ele vai morrer pobre, materialmente falando, ou rico? O melhor dom, irmão, sabe qual é? O melhor dom é o amor, de todos os dons. Todos os dons. Porque se Deus mostrasse tudo para o homem, todo mundo já tinha ganhado na telecena, na trimania, na lotemania. Era bilionários e bilionários da Mega Sena. Porque eles queriam, Deus revelava. Nem o diabo não faz isso. Nem o diabo não faz isso, porque Deus não deixa, porque Deus não dá asa à cobra. É importante você saber disso, irmãos. É importante. O servo do Senhor, irmãos, espera no Senhor com paciência. Eu estou aqui. O Senhor, na minha trajetória, que eu já venho falando para os irmãos, 37 anos, entre altos e baixos,
O Senhor me revelou muitas coisas, me mostrou por sonho e também acordado. Mas eu não orei para Deus me mostrar aquilo ali. Eu não pedi para Deus me mostrar aquilo ali. Porém, ele achou confiança em mim e passou para mim. E eu passei. Teve coisa que eu fui ousado. Eu tive um espírito de autoridade da parte de Deus que mostrou e provou quem era quem. Em alguns vídeos meus vocês viram aí que Deus me usou com muita autoridade e provou quem era quem. Tenho eu falado para os irmãos. O irmão não se engane. Nesta madrugada eu tive uma revelação. Nesta madrugada eu tive uma revelação. E vou falar, foi uma revelação, não. Não venha me culpar por nada. Não venha me incomodar com nada. Foi um sonho, mas o sonho foi, eu tirei o discernimento em oração e vi que é uma revelação. Eu vi o pastor Frava Amaral, ele e outro jovem moreno. Eu não sei quem era o outro jovem. Não posso dizer. Mas eu sei que o pastor Frava Amaral estava plantando bananeira, virando salto mortal, dentro do lamaçal bem grande. Dentro do lamaçal bem grande, irmãos. Dentro do lamaçal bem grande, mas bem grande. Muito grande, ele e esse outro. Brincando. Ele andava por cima daquela lama e aquela lama não fazia nada com eles. Nada com eles. E muita gente se enfeitava com aquilo ali. Irmãos, eu arrodeei um canto assim, por longe, o Senhor me mostrou rodeando. Eu arrodeei esse canto assim por longe e vim, tinha uma passagem, porém eu estava inocente, eu não sabia aquela passagem, o que era aquela passagem. Quando eu pisei ali era uma água. Irmãos, essa água tinha um funil que suga assim, ó, sugava. Essa água me sugou e me levou lá para baixo. Quando eu cheguei, meu irmão, desci muito, eu não vou conseguir subir mais. Eu cá comigo lá onde eu estava. Aí eu comei, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E eu não faltava o fogo lá embaixo. O sangue de Jesus tem poder. Eu me lembrei de Jonas. Nessa revelação eu me lembrava de Jonas. Nesse sonho que eu tive. Eu me lembrava de Jonas. Eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E fui. Aí eu dei um soco lá embaixo. E vim subindo e gritando, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E vim subindo, irmãos. Quando eu cheguei, abri uma porta como se fosse uma porta daquele caminhão de lixo. Do lixo. Da Concap. Que aqui é Concap. Em outros lugares aí, onde tem as coisas de lixo. Sacudia eu dali pra fora. Quando eu caía fora, os dois, o Frava Amaral e o outro jovem que estava com ele, caía dentro do lamaçal, pior ainda. Por cima de mim caía lá. E eu, pá! Eu bati ali numa barreira ali, irmão. Quando eu bati naquela barreira ali, eu me segurava. Aí eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. Aonde eu estava, aquela água que me pegou voltou e passou para pegar eles. Pegou eles lá embaixo. E levava eles e eles saíam revirando. Revirando. E só vi os gritos. E eu vi muita serpente, muita coisa feia. E aí, quando eu olho para minhas direitas, assim, que eu olho assim, eu vi um caminho limpo. Aí eu saí para aquele caminho limpo. O Senhor falou para mim assim, meu servo, não se acompanha esses tais aí. Tá vendo? Se você tivesse ido lá para aquele lugar que ele estava lhe chamando, que ele estava me chamando, você tinha sido tragado. Como eles foram tragados. Eles estavam sendo tragados pelo inimigo. Olha, ninguém veio botar eu contra o Frava Amaral, nem Frava Amaral contra mim. Eu tive uma revelação. Se tem alguma coisa errada na vida do Frava Amaral, ele faça conserto com Deus, peça perdão a Deus, faça alguma coisa. Ele e esse outro jovem, talvez ele saiba quem será. Eu sei que é um moreno. Tá? Irmãos, Deus me mostrou assim. E daí, eu comecei a andar naquele caminho. E quando eu vou naquele caminho, lá embaixo, eu via um largão bem grande. Um lago bem grande, irmãos. Um lago bem grande. Era uma água morta, parada. Não tinha vida aquela água. Quando eu olhei, vi que era água. Depois eu olhei e só via lama, escuridão. E eu vi eles batendo lá e os bichos, como se fossem uns monstros, pegando eles lá. Uns monstros pegando eles lá. E tinha muita gente, tava pegando muita gente. Eram muitas pessoas, tinha muitas pessoas.
E o caminho da direita, eu sempre ia e ele abria para mim, ó. Ele ia se abrindo para mim, ele ia se abrindo, ele ia se abrindo, ele ia se abrindo. Lá na frente eu avistei uma cidade. Quando eu avistei aquela cidade, de lá eu olhei para minhas esquerdas. Eu via aquele pretumo, aquela escuridão bem grande, irmão, fumegando uma fumaça negra, preta, fumegava, que tinha um cheiro de enxofre tão forte, um cheiro de enxofre tão forte, como se fosse um cadáver, irmão, que está no formol. Há muito tempo os irmãos que trabalham em morfologia, eu já trabalhei em morfologia, já trabalhei, sabe como é que fica o cheiro, aquele cheiro forte, subia dali, inalava dali. E eu lá onde estava, eu olhava para minha direita, eu só via claridade, coisas bonitas. Aí eu avistei uma igreja, uma congregação, uma casa de oração, os irmãos estavam tudo louvando o Senhor. Tudo louvando o Senhor, um rol de irmãos e irmãs. Eu via a multidão, a igreja, a porta, irmãos, lá, quando eu cheguei perto, não tinha mais como entrar para dentro, tinha que ficar fora ali adorando o Senhor. E adorando. Aí eu vi ao redor dessa casa de oração só labareda de fogo, arco-íris de fogo, anjos passando assim com as asas bem grandes de fogo, fumegando fogo assim, ó, fumegando fogo assim. Eles iam, irmãos, e lá naquele canto, lá para as esquerdas, eles não iam chegar, quando iam virando para a esquerda, eles viravam a asa e faziam isso. Aí trazia para a igreja a multidão, tudo de branco, tudo bem vestido, tudo orando o Senhor, tudo cantando. E o louvor mais que eu via, mais que eu ouvi, era da harpa cristã. Todos os louvores que saíam lá, era da harpa cristã. Todos os louvores que eu ouvia nos meus ouvidos, era da harpa cristã. Eu me lembro de um que ele dizia assim: comprado com sangue de Cristo, comprado com sangue eu sou, liberto dos vícios malditos, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou. Todo mundo cantando. E pro final, que eu já vinha me despertando, né, daquele sonho, eu vim me despertando. Foi um sonho, viu, irmãos? Foi um sonho, tá? Mas eu acredito que foi uma revelação que Deus me mostrou. Viu? Aí eu vi aquele: glória, glória, aleluia, vencemos com Jesus. E apareceu, um monte de anjo, irmãos. Um monte de anjo, tudo reverência. E aqueles anjos faziam assim, ó, faz escava fogo, arco-íris de fogo, aleluia, glória, oh glória, que coisa linda, irmãos. Que coisa linda que eu vi. Oh glória. Não brinque, irmãos, não murmure, não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. Não brinque. Aí eu abro isso aqui, porque isso aqui é uma referência. É uma referência, mais ou menos, do que eu vi. Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 1 a seguir. Os irmãos leem com muita atenção, irmão, por amor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Tenha atenção a Deus. Não olhe para mim. Vocês estão falando com uma pessoa, com um servo do Senhor, simples, humilde, que eu louvo a Deus em tudo. Eu dou graças a Deus por tudo, irmãos, por tudo. Vocês não sabem a luta que o evangelista Francisco tem passado em toda a minha vida. Vocês veem aqui que eu passo aqui, ó. Se eu tivesse aqui fosse por dinheiro, eu não estava mais. Eu estou aqui por Jesus e pelas almas que estão sofrendo. Porque veja bem, eu passo 5, 6 meses sem receber uma pataca, um denário sequer, do YouTube. Às vezes 3, 5, 4 meses, 6 meses, vem, eu fecho $100. É difícil fechar $100. Quando fecha $100, eles mandam lá eu ir na conta, na remessa online e tirar aquele dinheirinho lá. E eu glorifico a Deus, porque dá para comprar alguma coisinha, a gente se remedia. Isso, o irmão Eric Ribeiro uma vez me falou a respeito disso. Isso é verdade. O irmão Eric Ribeiro não mentiu. Ele não mentiu. Ele falou a verdade para mim.
Irmão Francisco, é um sofrimento. Ele estava até pintando a casa dele nesse dia. Ele estava pintando a casinha dele lá. E ele falou para mim: irmão Francisco, não é brincadeira, é sério. E eu não dava pelo dinheiro, né? Mas eu tinha um sonho, eu não vou mentir. Eu tenho esse sonho. Eu tinha um sonho. E eu quero ver os irmãos também que estavam junto comigo nesse tempo, nós começamos. Que eu comecei, o Eric Ribeiro já estava. Mas eu quero ver. Eu tinha um sonho de ganhar aquela placa do YouTube. Eu tinha um sonho. Eu não vou mentir, irmãos. Se eu mentir para os irmãos, eu estou pecando, né, irmãos? Eu estou pecando. Se eu for mentir para os irmãos, eu tinha um sonho. Eu achei que quando eu começasse a fazer live, as multidões seguiriam, porque eu ia pregar como estou pregando agora do mesmo jeito. Não mudei, não vou mudar. Não vou mudar, irmão. Jesus não mudou. Ele disse: passará os céus e a terra e a minha palavra não passará. Não vai mudar. Não tem espaço, irmão, para ninguém. Não tem espaço da palavra de Deus para prostituto. Não tem espaço para adulto. Não tem espaço para quem vive em prostituição, em adultério. Você sabe que o adulto, eu falei para os irmãos esses dias, se a mulher é adulta, de verdade, e um homem que é um homem de Deus casa com ela, vai ser um adulto. Mas se um casamento que se acabou, porque o homem enganou aquela mulher, e saiu e foi embora, e a mulher ficou só, que ela vai ficar só pro resto da vida dela, às vezes é jovem até. O ele também foi embora, não deu mais certo. Quando não se dá, os dois não se andam juntos, não se concordam, não dá certo. Então, não estão condenados. Não são Anuque, não são Onuque, né? Onuque, né? De Nosor, né? Anuque de Nosor. Eles não são. Com todo respeito, em nome de Jesus, para ser desse jeito aí tem que ser crastado. Mas hoje nós estamos na graça. E a porta da graça, o Senhor Jesus Cristo mostra. Se você orar, irmão, você vai ver que Deus não é um casal que vive brigando. Bem casadinho, bem casadinha, as alianças rochadas ali, casado no papel, mas o amor não existe. Quer mais feio? Hein? Se não existe amor, do maior o amor, como é que vai se salvar? Tá bom? Eu quero ser sincero com os irmãos. Então, o meu sonho, eu tenho um sonho, né? De um dia atingir, de ganhar a placa do YouTube. Mas eu não vou ganhar, eu tenho certeza que não. Não vou, irmãos. Não vou. Porque eu não prego por dinheiro. Eu não prego chamando os irmãos. Se os irmãos quiserem se inscrever no canal, se inscreve. Porque aqui é um canal de oração, de pregação, de louvores, né? De ensinamento. Daquilo que eu aprendo do Senhor. Aquilo que eu aprendo com o Senhor. Eu dou de graça o que recebo de graça. Eu ensino de graça o que eu aprendo de graça. Essa revelação que eu tive foi de graça que o Senhor me deu. Amém? Eu estava aqui no meu canto quieto, não esperava nem nisso. Estava dormindo e aquilo ali veio e o Senhor me deu. E foi tão sério que não saiu da minha mente o dia todo. Então, onde eu passei, onde eu estava falando com as pessoas, eu me lembrava e chegava a autoridade de Deus bem forte sobre a minha vida. Então, irmãos, no céu não entra adulto, no céu não entra mentiroso, no céu não entra sepulcro caiado, no céu não entra rico, ganancioso. Agora o homem pode ser rico, é pecado ser rico, não. E ele pode ser rico duas vezes. Rico aqui na terra e rico porque vai ganhar salvação. Duas vezes. Ele pode ajudar muitas pessoas aqui na terra, enquanto ele é rico aqui, materialmente falando, e ajudar na obra do Senhor, e ser um ganhador de alma e ganhar a alma dele para o Senhor Jesus. Doar a alma dele para o Senhor Jesus. Doar não, entregar. Entregar, que é um talento, é uma alma. Entregar ao Senhor Jesus com milhões de almas. Mas tem muitos aí que vai entregar a alma dele podre, com 1 milhão de alma podre, porque enganou os inocentes. Não, os que foram inocentes, Deus liberta. Mas os que estiver lá, porque também tem sede, do Deus do Molu, esses também perderão a salvação. Tá bom, irmãos? Mais ou menos assim que eu vim falar isso para os irmãos. Foi o que eu vi. Com o irmão Flávio Amaral, com todo respeito à sua pessoa, eu tinha que passar para o irmão, eu estou passando aqui, em nome de Jesus. Eu não sei em que foi que o irmão errou, está errando, pede perdão a Deus, se humilha, confessa teu pecado e deixa que o Senhor é contigo. Amém? É assim, que o Senhor é com quem se humilha, quem confessa o seu pecado e deixa. Tá, irmãos? Tá? O Senhor não é com um orgulhento, não, soberbo, murmurador, julgador. Não julgueis, vós, para que não seja julgado. Amém? Foi isso que eu vi. E o Senhor falou comigo. A última vez que o Senhor falou comigo, Ele disse: meu servo,
Tu continua orando pelo meu povo. Continua orando. E teu caminho é sempre esse aqui, ó. Eu sempre me botava pela direita. Vai sempre por aqui, ó. Vai sempre por aqui. Não vai para tuas esquerdas. Eu só via prudidão. Prudidão. Irmão, eu trabalhei na homofologia. Eu sei o que é homofologia. E o cheiro que inalava ali era aquele cheiro que saía lá dentro daquela escuridão das esquerdas lá. Tudo burbuiando. Aquelas coisas feias. Coisa horrível. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Isso foi o que Deus me mostrou. E eu tenho um sonho também. Outro sonho que eu quero realizar. É ganhar minha alma para Jesus e levar ao menos umas 2 ou 3 almas junto comigo para eu apresentar o Senhor Jesus naquele dia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu já fui muito perseguido, julgado, mas eu não me importo com isso, irmãos, que muito mais sofreu o Mestre Jesus. Amém? E ele disse que nós vencíamos se nós permanecêssemos de pé. E eu estou aqui de pé em nome de Jesus. É por ele que eu estou aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Um abraço. Fique todos com Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém.